Fazer isso dissolve qualquer pensamento negativo na hora, porque o problema não é o pensamento, é você grudar nele. Quando você para de se identificar, o barulho perde força, o peso cai, a mente descansa, e é exatamente isso que Buda mostrou ao apontar que o sofrimento nasce do apego à mente, não da vida, e que, ao ver o pensamento como pensamento, ele se desfaz sem luta. Você já percebeu que o pensamento negativo surge do nada, aperta o peito, acelera a cabeça e, quando você tenta expulsar, ele volta mais forte? Isso não é falha sua, é exaustão. O que dissolve na hora não é brigar, não é pensar positivo, não é controlar, é parar de acreditar. Buda não ensinou a calar a mente à força. Ele mostrou algo mais simples e mais brutal. Quando você vê o pensamento como um som passando, sem dizer "isso sou eu", o sofrimento cai no mesmo instante. Escreva nos comentários agora: "Eu não sou meus pensamentos". Só isso. Curto, direto. O choque é este. O pensamento negativo não te machuca. Quem machuca é a identificação. Enquanto você acredita, ele manda. Quando você vê, ele passa. Buda falou do apego como a raiz do sofrimento. Apego é segurar, é seguir, é dar razão ao que aparece na cabeça. Ver é diferente de seguir. Ver é perceber o pensamento chegando como uma nuvem. Seguir é entrar nela. Quando você vê, não entra. Quando não entra, não sofre. Repara, o pensamento vem com pressa, com drama, com histórias. Ele quer sua atenção. Se você discute, ele cresce. Se você foge, ele persegue. Se você observa, ele enfraquece. Isso não é filosofia, é experiência direta. Buda apontou a atenção clara como caminho porque a mente só tem poder quando é acreditada. Sem crença, vira ruído. Agora faça exatamente isso, sem técnica difícil. Quando o pensamento surgir, diga por dentro: pensamento. Só isso. Não analisa. Não explica. Não julga. Nomear corta a identificação. No instante em que você vê, o corpo solta. O aperto diminui. O peso cai. É imediato porque você saiu do lugar errado. Talvez você pense que isso é simples demais. É aí que mora a armadilha. A mente adora complicar para continuar no controle. Buda foi direto porque o sofrimento é direto. Ele ensinou que insistir em controlar é mais apego. Ver é liberdade. Percebe a diferença? Antes você era o pensamento. Agora você é quem vê. Quem vê não é atacado. Quem vê não precisa vencer nada. Quem vê descansa. E quando você não alimenta, o pensamento não volta com a mesma força, porque perdeu o que queria. Você. Se sua cabeça vive cansada, não é porque você pensa demais. É porque você acredita demais. E cada vez que você vê sem seguir, algo quebra por dentro. Não é místico. É humano. É claro. É o fim do sofrimento invisível que ninguém te explicou. Fica comigo porque daqui pra frente você vai perceber os truques que a mente usa para te puxar de volta. E como ver esses truques no instante em que aparecem muda tudo agora mesmo. Inclusive aquele pensamento específico que sempre te derruba quando você menos espera. O que acontece quando ele surge de novo e você não entra? Você precisa entender isso no corpo, não na teoria. O pensamento negativo só existe enquanto você entra nele. No segundo em que você vê, ele perde chão. Buda apontou isso quando falou do apego como raiz do sofrimento. Apego não é gostar. Apego é acreditar. É dizer por dentro: isso sou eu. Quando você faz isso, o pensamento ganha peso, ganha voz, ganha autoridade. Quando você para de fazer isso, ele vira só um som passando, nada mais. A mente não aguenta não ser levada a sério. É aí que ela começa a descansar. Quando o pensamento surge, ele vem com urgência. Ele diz que é importante, que é perigoso, que precisa de resposta agora. Esse é o truque. Buda viu isso com clareza. A mente cria a sensação de emergência para ser seguida. Fazer isso que dissolve é não responder, não discutir, não completar a frase. Você sente o impulso e fica. Só fica. Esse ficar é o corte. O pensamento tenta puxar, mas não encontra quem segure. Sem alimento, ele seca. Você pode testar agora. Um pensamento ruim aparece. Em vez de perguntar por que estou assim, você diz por dentro: pensamento, simples, cru, sem emoção extra. Buda ensinou a atenção clara porque ela quebra a hipnose. Quando você nomeia, você sai do personagem.
O pensamento quer que você seja o ator da história. Ao ver, você vira plateia, e a peça sem ator acaba rápido. Percebe como você sempre tentou resolver pensando mais? Esse é o erro comum. Buda não ensinou a substituir pensamentos ruins por bons. Ele ensinou a ver a natureza do pensamento. Pensamento é coisa que surge e passa. Quem sofre é quem se cola. Fazer isso é soltar a cola. É parar de se misturar. No instante em que você não se mistura, a mente perde a força de ataque. Talvez você sinta medo de não responder. A mente diz que, se você não pensar, algo ruim vai acontecer. Isso também é pensamento. Buda foi claro ao mostrar que a mente fabrica medo para continuar sendo seguida. Quando você vê o medo como pensamento, ele cai junto. O corpo percebe isso como alívio. O peito abre. A respiração desce. Não porque você fez algo, mas porque parou de fazer. Fazer isso não exige concentração dura, não exige postura, não exige mudança de vida, exige honestidade no momento. O pensamento surge, você vê. Só isso. Esse ver é vivo, é imediato. É por isso que dissolve na hora, não tem atraso, não tem processo longo. É sair da identificação agora. Buda chamou isso de atenção correta porque ela aponta para o que está acontecendo, não para só a história sobre o que está acontecendo. A história machuca, o fato não. O fato é, um pensamento apareceu. Só isso. Quando você fica no fato, não sofre. Quando você entra na história, o sofrimento começa. Você percebe que o pensamento negativo sempre fala em eu, minha vida, meu problema. Esse eu é o gancho. Fazer isso é não morder o gancho. Você deixa a frase incompleta. O pensamento começa, mas não termina em você. Sem final, ele cai sozinho. Talvez você ache que isso vai voltar depois. É aí que entra a parte, e ele nunca mais volta. Não é que pensamentos nunca mais apareçam. É que eles não voltam com poder. Porque você já viu. Buda mostrou que ver uma vez muda a relação para sempre. Depois que você entende no corpo, não dá mais para fingir que é o pensamento. No começo, a mente insiste. Ela tenta mais alto, mais rápido, mais dramático. Isso é o último esforço. Se você sustenta o ver, sem brigar, sem fugir, ela cansa. A mente cansa quando não é alimentada. O silêncio aparece não como algo criado, mas como algo revelado. Você começa a notar espaços. Pequenos silêncios entre um pensamento e outro. Buda apontou esses espaços como naturais. Eles sempre estiveram aí. O barulho só cobria. Fazer isso é parar de cobrir. E nesses espaços, o descanso acontece sem esforço. A mente vai tentar te convencer de que você está fazendo errado. Esse julgamento também é pensamento. Veja, não responda, não conserte. Veja, a simplicidade é o que mais assusta a mente porque ela vive de complicar. Quando você faz isso repetidas vezes, algo muda no fundo. Você não entra mais tão fácil. O pensamento aparece e já encontra menos você. Isso não é força, é clareza. Buda nunca falou de vencer a mente. Ele falou de compreender. Compreender dissolve. Você começa a sentir que o sofrimento era um trabalho constante, um esforço invisível de sustentar histórias. Ao parar, vem o cansaço bom. O cansaço de quem larga um peso. O corpo entende antes da cabeça. Talvez você perceba que passou a vida inteira tentando melhorar a mente. Buda mostrou outro caminho. Sair dela. Não sair fisicamente, mas sair da identificação. Fazer isso é mudar de lugar por dentro, do meio da confusão para o espaço que vê a confusão. Esse espaço não julga, não comenta, não tenta resolver. Ele só vê. E por isso, ele não sofre. Quanto mais você reconhece esse lugar, mais rápido o pensamento perde força. Ele não encontra resistência, então não tem contra o que lutar. Você começa a confiar nesse ver. Não como crença, mas como experiência. Você vê, o sofrimento cai, simples assim. A mente pode gritar, mas você já sabe. Esse saber não é intelectual, é direto. E quanto mais você permanece aí, mais a vida fica simples. Os problemas continuam existindo, mas não te esmagam por dentro. Buda separou dor de sofrimento. Dor acontece. Sofrimento é acreditar na mente sobre a dor. Fazer isso corta o sofrimento. Aos poucos você percebe que a paz não vem depois. Ela aparece no instante em que você não segue. Não é um prêmio. É o estado natural, sem identificação. Sempre esteve aqui. Agora observa, qual é o pensamento que mais te pega? Aquele específico. Quando ele surgir de novo, você vai ver
ou vai entrar? E o que acontece no corpo no segundo exato em que você não entra? Quando você faz isso, o pensamento negativo perde o chão imediatamente porque ele só vive enquanto você acredita nele. O ensinamento é simples e direto: ver o pensamento como pensamento. Buda apontou que o sofrimento nasce do apego. Apego é segurar a história, é dizer isso sou eu. Ao ver sem segurar, a mente não encontra onde pousar. O corpo sente na hora. O aperto cai. A urgência some. Não é técnica mística, é clareza. Você não empurra o pensamento. Você não troca por outro. Você vê, e ver dissolve. Faça isso no exato segundo em que o pensamento chega. Não depois. Não quando ele já virou um filme. No começo, quando ele ainda é só um som. Diga por dentro: pensamento. Só isso. Buda ensinou a atenção clara porque ela corta a identificação. Identificação é entrar na frase. Atenção é ficar fora. Fora não dói. Fora descansa. Dentro cansa. A mente odeia ser vista porque viver de histórias é o poder dela. Repare como o pensamento negativo sempre vem com uma promessa falsa. Me siga e eu te protejo. Buda viu que isso é ilusão. Seguir nunca protegeu ninguém. Só prolongou o sofrimento. Fazer isso é não seguir. É ficar parado por dentro enquanto a mente corre. Quando você não corre junto, ela desacelera sozinha. Sem plateia, o drama acaba. Talvez você sinta uma pressão para responder. Esse impulso também é pensamento. Veja, não responda, não conserte, não explique. Buda mostrou que não responder é sabedoria quando a resposta alimenta o sofrimento. O silêncio aqui não é ausência, é presença limpa. É estar consciente sem comentar. Nesse estado, o pensamento não encontra alimento. A mente tenta te puxar com medo. E se você ignorar algo importante? Veja o medo. Nomeie. Não entre. Buda ensinou que o medo nasce da confusão entre pensamento e realidade. Quando você vê o pensamento como evento mental, o medo perde o corpo. O corpo relaxa porque percebe que não há ameaça real. Faça isso repetidas vezes no mesmo dia, não como esforço, mas como escolha. Cada vez que você vê e não entra, algo se desfaz. O hábito enfraquece. Buda falou de cessação do sofrimento como resultado natural de não alimentar a causa. A causa é a identificação. Cortou a causa, cessou o efeito. Você pode notar a mente reclamando: isso não está funcionando. Essa reclamação é outro pensamento. Veja, não discuta. Buda apontou que discutir com a mente é continuar preso a ela. Ver é sair. Sempre que você sai, o alívio aparece, mesmo que pequeno. Pequeno é suficiente para quebrar o ciclo. Observe como o pensamento negativo tenta se justificar com passado e futuro. Buda ensinou a ficar no que está acontecendo agora. Agora é só um pensamento surgindo. Nada mais. Sem passado, sem futuro, ele não tem força. O agora o enfraquece porque o agora não tem história. Quando você faz isso, o pensamento pode voltar por hábito, mas não volta com autoridade. Ele aparece mais fraco porque você já não acredita. Buda mostrou que ver uma vez muda a relação. Você não volta a se confundir do mesmo jeito. A mente perde o comando quando perde sua crença. Atenção, não transforme isso em tarefa pesada. Se virar obrigação, virou pensamento de novo. Buda foi claro sobre o caminho do meio. Sem forçar, sem largar. Você apenas vê quando percebe. Essa leveza é o que mantém o efeito imediato. Você começa a notar espaços entre pensamentos. Esses espaços sempre existiram. O barulho escondia. Fazer isso é parar de esconder. Nos espaços, o corpo descansa. A respiração fica natural. O peito solta. Não é criação de paz, é revelação. Se um pensamento específico sempre te derruba, observe o primeiro sinal no corpo. Um aperto, uma tensão. Veja o corpo e diga sensação. Buda ensinou a observar sensação sem reagir, porque a reação é o combustível. Sem reação, a sensação passa. Sem sensação alimentada, o pensamento cai. A mente pode tentar acelerar, trazendo vários pensamentos juntos. Veja o conjunto como um movimento, não escolha nenhum. Buda falou de observar o fluxo sem se agarrar a uma gota. O fluxo sem apego não afoga. Faça isso quando estiver cansado, não só quando estiver calmo. O verdadeiro corte
acontece no caos. Buda não ensinou a esperar condições perfeitas, ensinou a ver em qualquer condição. Ver em meio ao cansaço é libertador. Você vai perceber que a mente perde a capacidade de te convencer rápido. Antes bastava uma frase, agora precisa de muitas. Esse é o sinal de que a identificação está quebrando. Buda descreveu isso como o enfraquecimento das formações mentais pelo não apego. Não busque um estado especial, busque honestidade no momento. O pensamento aparece, você vê. Simples. A simplicidade é o golpe mais forte contra o sofrimento porque não dá margem para a mente negociar. Com o tempo, você confia no ver, não como ideia, mas como experiência. Você vê, o sofrimento cai, repetidas vezes. Essa repetição cria estabilidade sem esforço. Buda chamou isso de cultivo da atenção, não de controle da mente. Se a mente disser que isso é pouco, veja, pouco para a mente é muito para o corpo. O corpo quer descanso, não discursos. Fazer isso entrega descanso agora, não depois. Observe também o impulso de contar isso para si como vitória. Esse impulso é pensamento. Veja, não pegue. Buda alertou sobre o orgulho espiritual como outra forma de apego. Aqui não tem vitória, tem cessação. Você começa a viver mais fora da cabeça. Não porque ela sumiu, mas porque você não mora mais lá. Buda separou mente de consciência clara. A consciência clara vê a mente sem se confundir. Nesse lugar o sofrimento não cola. Agora, no próximo pensamento que surgir, você vai entrar ou ver. E no segundo exato em que você vê, o que acontece com o corpo? E quando a mente tentar te puxar de novo, você percebe o truque antes ou depois. Quando você faz isso do jeito certo, o pensamento negativo não encontra onde se apoiar, porque ele só vive da sua identificação. Buda apontou que o sofrimento nasce quando a mente é tomada como eu. No instante em que você vê o pensamento como algo que surge e passa, sem dizer isso sou eu, algo quebra, o peso some, a urgência cai, a mente perde autoridade. Não porque você venceu, mas porque você saiu do lugar errado. Faça isso sempre no começo. Não espere o pensamento crescer. Quando ele ainda é só um sussurro, você vê, só vê, sem conversa interna, sem análise. Buda ensinou a dar atenção clara exatamente por isso. Ela corta antes de virar sofrimento. Atenção não é esforço, é lucidez. E lucidez dissolve porque não alimenta. O pensamento negativo quer que você entre na história, ele sempre traz um porquê, um e, se, um de novo isso. Fazer isso é não responder. Você sente o impulso de responder e não responde. Fica presente. Buda mostrou que responder à mente é continuar preso a ela. Não responder é liberdade imediata. Repara como a mente sempre promete solução se você pensar mais. Essa promessa é falsa. Pensar mais nunca te deu descanso. Buda viu isso claramente ao mostrar que a mente não se resolve com a própria mente. Fazer isso é sair do ciclo, é ver o movimento sem entrar nele. Quando o pensamento aparece, diga por dentro pensamento, curto, seco, verdadeiro. Isso cria espaço. Espaço não dói, espaço não cansa. Buda falou de observar os fenômenos mentais porque, quando observados, eles perdem força. Não é controle, é visão. A mente pode tentar assustar. Pode dizer que algo ruim vai acontecer se você não pensar. Veja esse medo, nomeie, não siga. Buda ensinou que medo é reação a uma imagem mental. Quando você vê a imagem como imagem, o medo perde o corpo. Faça isso mesmo quando estiver exausto, principalmente quando estiver exausto. O cansaço mental vem de seguir pensamentos o dia inteiro. Quando você para, o corpo reconhece na hora, o peito solta, a respiração muda. Esse é o sinal de que você saiu da identificação. Não transforme isso em técnica rígida. Se virar obrigação, virou mais um pensamento. Buda apontou o caminho do meio porque o excesso também é apego. Aqui é simples. Percebeu, viu. Perdeu, percebe de novo. Sem culpa. Culpa também é pensamento. Observe como o pensamento negativo sempre fala em primeira pessoa. Eu não consigo, minha vida, meu problema. Esse eu é o nó. Fazer isso é não apertar o nó. Você deixa a frase sem dono. Sem dono, ela cai. No começo, a mente insiste. Ela tenta voltar com mais força.
Isso é hábito, não verdade. Buda explicou que hábitos mentais enfraquecem quando não são alimentados. Se você não entra, o hábito perde energia. Não na teoria, na prática. Você começa a notar pequenos silêncios. Não force, eles aparecem sozinhos. Buda falou desses momentos como naturais quando a mente não é estimulada. O silêncio não é algo criado, é o estado sem interferência. Se surgir julgamento do tipo, não estou conseguindo, veja, julgamento é pensamento. Não lute contra ele, não aceite. Veja, Buda ensinou que tudo o que surge pode ser visto. Tudo o que é visto perde poder. Faça isso várias vezes com o mesmo pensamento. Cada vez ele volta mais fraco. Não porque você destruiu, mas porque você não acredita mais. Buda mostrou que a ignorância sustenta o sofrimento. Ver é o fim da ignorância naquele instante. Você vai perceber que não precisa entender tudo para sentir alívio. O corpo entende primeiro. Buda sempre apontou para a experiência direta, não para explicações longas. Se aliviou, funcionou. Simples assim. Quando você faz isso, a mente perde a capacidade de te sequestrar rápido. Antes era automático. Agora há um espaço. Nesse espaço, você escolhe não entrar. Essa escolha não é esforço, é clareza. Observe também a sensação no corpo. Um aperto, uma tensão. Veja a sensação sem reagir. Buda ensinou a observar sensação porque reagir é alimentar o ciclo. Sem reação, a sensação passa. Sem sensação sustentada, o pensamento cai. A mente pode tentar transformar isso em identidade. Eu sou alguém que observa. Veja isso também. Buda alertou que até isso pode virar apego. Aqui não tem identidade nova. Só ver o que aparece. Com o tempo, você confia mais no ver do que no pensar. Não como crença, mas como vivência. Você vê e o sofrimento diminui. Repetidas vezes. Isso cria estabilidade real. Você começa a viver mais fora da cabeça. Não porque a cabeça sumiu, mas porque você não mora mais nela. Buda mostrou que a mente pode existir sem governar. Nesse estado, o sofrimento não cola. Não espere que pensamentos nunca mais apareçam. Eles aparecem. A diferença é que não voltam com poder. Não voltam como donos. Voltam como visitas. E visitas vão embora quando não são recebidas. Agora observa. Quando o próximo pensamento negativo surgir hoje, você vai entrar ou vai ver, e no segundo exato em que você vê, o que muda no corpo. E quando a mente tentar puxar de novo, você percebe antes ou depois. Quando você faz isso de verdade, o pensamento negativo perde o poder no mesmo instante porque ele depende da sua participação. Buda apontou que o sofrimento nasce quando a mente é tomada como identidade. No segundo em que você vê o pensamento como algo que aparece e passa, sem dizer "isso sou eu", o laço rompe. O corpo entende antes da cabeça. O peso cai. A urgência dissolve. Não é controle, é clareza. Faça isso no ponto zero, antes do drama, antes do filme. Quando o pensamento ainda é só um começo, você percebe o impulso e não entra. Só vê. Buda ensinou a atenção clara porque ela corta o apego no nascimento. Apego é seguir. Ver é ficar fora. Fora, o pensamento não manda. Fora, a mente não grita. O pensamento negativo sempre quer conversa. Ele quer resposta. Ele quer explicação. Fazer isso é não responder. Você sente a vontade de responder e não responde. Fica presente. Buda mostrou que responder alimenta. Não responder encerra. O silêncio aqui não é vazio. É descanso. Repara como a mente promete alívio se você pensar mais. Essa promessa nunca se cumpre. Pensar mais só cansa mais. Buda viu isso e foi direto. A mente não se resolve com mais mente. Fazer isso é sair do ciclo agora, sem esperar melhora futura. Quando o pensamento surgir, diga por dentro, pensamento. Uma palavra. Nada além. Isso cria espaço. Espaço não dói. Espaço não aperta. Buda ensinou a observar porque o observado perde força. Não porque você briga, mas porque você não acredita. A mente pode trazer medo. Pode dizer que algo ruim vai acontecer se você não pensar. Veja o medo. Nomeie. Não siga. Buda ensinou que medo é reação a imagens mentais. Quando você vê a imagem como imagem, o medo cai junto. Faça isso quando estiver cansado. Principalmente aí. O cansaço vem de passar o dia inteiro seguindo pensamentos. Quando você para, o corpo reconhece na hora.
a respiração desce, o peito solta. Esse é o sinal de que você saiu da identificação. Não transforme isso em tarefa pesada. Se virar obrigação, virou outro pensamento. Buda apontou o caminho simples porque o excesso também é apego. Aqui é leve. Percebeu, viu, perdeu, percebe de novo. Sem culpa. Culpa também é pensamento. Observe como o pensamento negativo sempre usa eu. Eu não consigo. Minha vida. Meu problema. Esse eu é o gancho. Fazer isso é não morder. Você deixa a frase sem dono. Sem dono ela não se sustenta. No começo, a mente insiste. Ela tenta voltar mais forte. Isso é hábito antigo. Buda explicou que hábitos mentais enfraquecem quando não são alimentados. Se você não entra, o hábito perde energia. Não na teoria, na prática diária. Você começa a notar pequenos intervalos de silêncio. Não force. Eles aparecem sozinhos. Buda falou desses espaços como naturais quando a mente não é estimulada. O silêncio não é criado. Ele sempre esteve aí. Se surgir julgamento do tipo não estou conseguindo, veja, julgamento é pensamento. Não lute, não aceite. Veja, Buda ensinou que tudo o que surge pode ser visto. Tudo o que é visto perde o comando. Faça isso várias vezes com o mesmo pensamento. Cada vez ele volta mais fraco. Não porque você destruiu, mas porque você não acredita mais. Buda mostrou que a ignorância sustenta o sofrimento. Ver é o fim da ignorância naquele instante. Você não precisa entender tudo para sentir alívio. O corpo entende primeiro. Buda sempre apontou para a experiência direta. Se aliviou, funcionou. Simples, sem discurso. Quando você faz isso, a mente perde a velocidade de sequestro. Antes era automático. Agora há um espaço. Nesse espaço você escolhe não entrar. Essa escolha não é força, é lucidez. Observe também o corpo. Uma tensão aparece. Veja a sensação sem reagir. Buda ensinou a observar sensação porque reagir é alimentar. Sem reação, a sensação passa. Sem sensação sustentada, o pensamento cai. A mente pode tentar transformar isso em identidade nova. Eu sou quem observa. Veja isso também. Buda alertou que até isso pode virar apego. Aqui não tem identidade nova, só ver o que aparece. Com o tempo, você confia mais no ver do que no pensar. Não como crença, mas como vivência. Você vê e o sofrimento diminui, de novo e de novo. Isso cria estabilidade real. Você passa a viver mais fora da cabeça, não porque ela sumiu, mas porque você não mora mais nela. Buda mostrou que a mente pode existir sem governar. Nesse lugar, o sofrimento não cola. Pensamentos continuam aparecendo. A diferença é que não voltam com poder. Não voltam como donos, voltam como visitantes. E visitantes vão embora quando não são recebidos. Agora observa o próximo pensamento negativo hoje. No segundo em que ele surgir, você entra ou vê. E no instante exato em que você vê, o que muda no corpo. E quando a mente tentar puxar de novo, você percebe o truque antes ou depois? Se isso tocou você, fique aqui. Este canal existe para um único propósito: expor o sofrimento invisível da mente e mostrar na prática como parar de se identificar com ela agora. Inscreva-se para continuar aprendendo a ver sem entrar. Curta se você sentiu alívio real. Isso ajuda este conteúdo a chegar a quem está exausto em silêncio. Comente. Eu vejo, não sigo. Ancorar em palavras simples fortalece a clareza. Compartilhe com alguém que pensa demais e só quer descanso mental. Aqui, não prometemos iluminação. Prometemos alívio e seguimos aprofundando como fazer isso, cada vez mais direto, simples e fiel ao ensinamento de Buda.